dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: e por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou e mandou prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, ou dos pães asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. Diga aleluia. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. Diga aleluia. Meus irmãos, preste muito bem atenção, que o Espírito de Deus, ele vai falar nesta noite comigo e contigo. A Bíblia está falando que existia uma festa, uma comemoração dos judeus, é chamado de Pão Asmos. Você sabe que o povo de Israel é um povo muito festivo. Tem festa do tabernáculo, tem a festa da colheita, tem as festas dos pães asmos, e assim sucessivamente. Diz a Bíblia que nesse período um homem, por nome chamado Herodes, ele era um rei, e ele era um rei idólatra. Ele era um rei muito cruel, de maneira que ele fazia mal a qualquer pessoa. Diz a Bíblia que o rei Herodes, ele matava qualquer pessoa, como também ele permitia que qualquer pessoa vivesse. Ele era um rei tirano. Herodes era um rei com a mão de ferro. E aí a Bíblia vai dizer que lá teve uma festa dos pães asmos. E aí alguns judeus, eles eram contra o povo de Israel. Às vezes as pessoas pensam que todos os judeus que estavam naquela época, como também os que vivem nessa geração, algumas pessoas entendem ou pensam que todos os judeus é a favor do Evangelho, é a favor do cristianismo. Alguns judeus, ainda na época de hoje, eles pensam que Jesus não era o Filho de Deus, era apenas um profeta que veio, como veio Elias, como veio Eliseu e como veio outros tantos. Porém, uma parte do povo judaico acredita, confia que Jesus, ele era o enviado de Cristo. Ele veio, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vai voltar de novo para buscar a sua igreja. Observa bem que tem um texto da Bíblia que o próprio Jesus vai dizer: nem todos que estão em Israel é israelita. Então a Bíblia vai dizer que esse homem, esse Herodes cruel, idólatra, ele pega Tiago, irmão de João, e manda matar
espada. Quem está entendendo, diga aleluia. E com isso, matando Tiago, ele pensava aqui que o evangelho de Cristo iria parar, que os súditos, que os seguidores de Cristo iriam ficar com medo e iriam recuar. Mas estava esse Herodes enganado, porque pode matar um crente, amanhã Deus levanta mais, diga aleluia. Pode prender um crente, amanhã Deus converte mais pessoas, e pessoas vão propagar o evangelho de Cristo. Olha, já passou gerações e gerações, desde a época de Jesus, e de lá para cá o evangelho de Cristo está sendo pregado, diga aleluia. Vai passar esta geração, e os nossos filhos, os pequeninos, filho de crente, vai dar continuidade ao evangelho de Deus, porque ninguém para um escolhido, diga aleluia. Diz a Bíblia que Herodes ficou feliz, e alguns judeus que eram a favor de Herodes, puxa-saco de Herodes, ficaram felizes, porque Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada. Quando Herodes, ele vê a alegria daqueles judeus falsos, aqueles judeus que realmente estavam em Israel, eram judeus de natureza, de sangue, mas não queria nada com Cristo Jesus, e nem adotava, e nem aplaudia, e nem aceitava quem pregava a Cristo como Salvador, diga aleluia. Diz a Bíblia que Herodes se encheu de alegria, ficou alegre, e mandou que o soldado pegasse Pedro, diga aleluia. Tanto Pedro como Tiago e também João era servo de Deus, diga aleluia. Tanto Pedro, Tiago e João, eles proclamavam o evangelho de Cristo. Esses homens aqui pagaram um alto preço para que o evangelho de Deus chegasse até nós, diga aleluia. Eles passaram por várias dificuldades, por várias afrontas, e não negaram o nome de Jesus Cristo, diga aleluia. Eles enfrentaram reinos, eles enfrentaram a fúria de rei, e não pararam de pregar o evangelho de Cristo, porque eles sabiam que a palavra de Deus, ela salva, diga aleluia. Preste bem atenção no texto que acabamos de ler. Herodes manda pegar Pedro, e pega 4 soldados, e dá responsabilidade para esse soldado tomar conta de Pedro, para que ele não fugisse, porque depois que acabasse a festa pascual, ele ia apresentar Pedro para o povo de Israel, e também mataria Pedro, diga aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro estava preso na cadeia, e além de estar preso na prisão de segurança máxima, tinha ainda soldados presos, amarrados junto com Pedro, e também tinha soldado na cela, para que Pedro não saísse dali. A ordem foi dada por Herodes. Mas o mais interessante, e eu quero que você redobre a sua atenção, eu quero que você imagina como isso aconteceu na prisão.
Eu vou repetir para você entender. Pedro foi levado para a prisão de segurança máxima. Ali ninguém entrava e ninguém saía se não fosse autorizado pelo comandante da prisão. Ainda mais quando o rei mandou: olha, guarda esse preso, porque esse preso, ele propaga o evangelho. Ele está falando de um Cristo, de um Deus que a gente não conhece. Não deixa ele fugir. O irmão dele em Cristo já foi morto pelo fio da espada. E quando acabar a festa, eu vou apresentar esse homem para os judeus. Eu vou agradar o coração desses judeus. Eu vou ficar mais popular no meio dos judeus. Então o soldado leva Pedro. Diz a Bíblia que prenderam Pedro nas pernas, nos braços, e o soldado estava ligado a Pedro. E ainda tinha sentinelas, soldado no primeiro portão, soldado no segundo portão, soldado no terceiro portão. E você vê isso que eu estou falando nos textos mais abaixo. Mas o que eu quero que você entenda é que com toda esta segurança humana, diz a Bíblia que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Diga aleluia. A importância da igreja estar orando é muito grande. Por isso que a Bíblia vai dizer que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Diga aleluia. Quando a igreja ora, a doença sai. Diga aleluia. Quando a igreja ora, a macumba é desfeita. Diga glória. Quando a igreja ora, o câncer pula para fora. Quando a igreja ora, a sepultura é fechada. Diga aleluia. A importância da igreja, do ministério está orando, é que quando a gente ora, o patamar espiritual, a dimensão espiritual, ela começa a se mover. Diga aleluia. Quando você ora, o céu se abre e Deus recebe a tua oração e Ele vai enviar um milagre. Pedro estava preso, Pedro estava guardado, Pedro estava correndo um grande risco de vida. Herodes pensava assim: quando acabar a festa, quando todo mundo estiver já embriagado, quando as pessoas, os súditos, os soldados, as rainhas estiver feliz, eu vou trazer Pedro para que a felicidade deles fique mais completo. Era o pensamento do rei Herodes. Esse rei Herodes aqui, ele vai morrer depois, e ele vai morrer com a morte muito feia, porque ele vai ser comido de bicho, porque não deu glória para Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Ninguém mexe com aquele que Deus escolheu. Ninguém toca naquele que Deus santificou. Diga aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro está dormindo entre os soldados e a igreja estava orando. Diga aleluia. Diga comigo bem forte: a igreja estava orando. Quando a Bíblia está dizendo que a igreja estava orando, creio eu, não está na Bíblia, mas eu creio que tinha um relógio de oração. Por quê, pastor? Porque essa igreja que a Bíblia se refere,
que ele estava orando, essa igreja é chamada de igreja primitiva. Diga aleluia. E Pedro, ele era o pastor da igreja primitiva. Então, essa igreja, o povo era unido. Não é como o tempo de hoje, por incrível que pareça. E isso com muita tristeza no coração. As igrejas estão desunidas. Cada um fala assim: a minha é melhor. Aqui acontece cura e lá não acontece. Aqui eu falo a verdade e a outra fala mentira. Eu sei que existe divergência de pensamento, mas quem somos nós para falar que aqui é melhor do que lá? É Deus que faz milagre, não somos nós. É Deus que cura o paralítico, não somos nós. A função do ministro é ministrar a palavra. Eu sei também que é necessário, é primordial você crescer na graça e também no conhecimento. Crescer na graça é quando a igreja, o ministro, ele santifica a sua vida, ele anda na verdade, ele prega a verdade, ele vive a verdade. Quando ele ensina os seus membros os preceitos de Deus, quando ele explica a palavra do jeito que ela é, quando eu cresço na graça, é quando eu aprendo que eu tenho que fugir, me afastar da aparência do mal. Diga aleluia. E quando eu cresço no conhecimento, é quando eu vou para a Bíblia, é quando o pastor me ensina, é quando alguém fala de maneira esclarecida, é quando eu procuro tirar dúvidas com quem sabe mais do que eu. Diga aleluia. Então Pedro era este homem. Você há de lembrar que esse Pedro, ele era discípulo de Jesus Cristo. Esse Pedro, quando ele não era convertido, ele puxou a espada, a faca, e cortou a orelha do soldado mau. E aí Jesus pega e fala: não, Pedro, e pega um pedaço da orelha e cola na orelha do soldado. E o soldado fica admirado, porque parecia que nada tinha acontecido. Só que esse Pedro estava na fase de conversão. Quando ele se converte, Jesus manda ele apacentar as ovelhas. Esse Pedro, foi ele que Jesus disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quando pegaram Jesus, esse Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus morre e ressuscita, é esse Pedro que ele encontra. Jesus está junto com o discípulo e Pedro está olhando para o mestre ressurreto. Diga aleluia. E ele vai dizer: Pedro, tu me ama? E Pedro vai olhar e vai dizer: sim, mestre, eu te amo. Jesus vai perguntar pela segunda vez: Pedro, tu me ama? E ele fala: sim, mestre, eu te amo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele fica constrangido. E Jesus fala: Pedro, tu me ama? E ele falou: mestre, tu conhece todas as coisas. Ele estava dizendo: mestre, tu conhece o meu deitar, tu conhece o meu levantar, tu conhece o meu coração. E Jesus vai dizer: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. É esse Pedro que Herodes está querendo matar. Diga aleluia. É esse Pedro que quando ele passa, a sombra de Pedro tocava no doente e o doente era
curado. Diga aleluia. É esse Pedro e João que está entrando no templo chamado Formosa. E diz na Bíblia que todas as vezes colocavam o paralítico de frente do templo. E aí o paralítico balançava a canequinha pedindo um denário, pedindo a esmola. As pessoas davam para ele, porque ele era paralítico e não tinha como trabalhar. Mas teve um dia que colocaram o paralítico na mesma posição, no mesmo lugar. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro e João, cheio do Espírito Santo, vieram para o templo. E o paralítico balançou a canequinha, pedindo a esmola. E Pedro e João pararam perto dele e falou: homem, olha para nós. Nós não temos ouro e também não temos prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E estende a mão para o paralítico. Diz a Bíblia que num salto o paralítico ficou de pé e entrou para o templo para glorificar a Deus. Eu fiz todo esse apanhado da palavra para você entender que esse Pedro agora está correndo um risco de vida. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro está lá dormindo, tranquilo, não estava se preocupando com nada, porque esse Pedro sabia quem ele servia. Diga aleluia. Esse Pedro está tranquilo, nem parece aquele homem que está sendo ameaçado por Herodes. Diga aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que a igreja está orando. E quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Diga aleluia. Quando a igreja ora, o inferno estremece. Quando a igreja ora, o paralítico anda. Quando a igreja ora, a presença de Deus vem. Quando a igreja ora, o anjo desce para te proteger. Diga aleluia. Quem está entendendo a palavra, preste bem atenção, que a Bíblia vai dizer que o anjo vem. Quem vem? O anjo. O anjo vem e toca em Pedro. Quando o anjo toca em Pedro, automaticamente os grilhões que prendiam Pedro se soltam. Diga aleluia. Quando o anjo toca em Pedro, as algemas se abrem automaticamente. E quando Pedro olha, Pedro vê em pé o anjo. E o anjo fala: coloca as tuas alparcas, as tuas sandálias, cinge os teus lombos, coloca a tua roupa e vem e me segue. Aqui mesmo, aonde estamos lendo, é o relato do apóstolo Pedro. Ele está falando: parecia que eu estava sonhando. E diz a Bíblia que quando o anjo vai na frente, as portas se abrem, os soldados estão parados, e Pedro passa pelo primeiro portão, Pedro passa pelo segundo portão. Quando Pedro chega no terceiro portão, o portão também se abre automaticamente. E aí Pedro, ele está na rua. Ninguém conseguiu parar Pedro. Pedro está na rua. Quando ele anda na rua e vira à direita, o anjo desaparece. Diga aleluia. Preste bem atenção nesta mensagem. Se você orar, se você clamar, se você suplicar o favor de Deus, Deus vai enviar um anjo para te proteger. Quem crê nisso, diga aleluia. Deus vai enviar
anjo para fechar a boca dos leões, como ele fez com Daniel. Deus vai enviar um anjo para cortar o laço do passarinheiro. Pastor, como isso acontece? É quando você é um homem, uma mulher de oração. Quando você ora, nada vai parar você. Quando você ora a Deus, quando tu suplica a Deus, até aquilo que o diabo armou para dar errado, Deus faz dar certo. Diga aleluia. Deus, Ele é sensível à oração daqueles que temem a Ele. Quem sabe de repente você está passando por uma privação. Quem sabe de repente você está enfrentando uma luta no seu dia a dia. Quem sabe de repente você está enfrentando uma enfermidade. Quem sabe o teu casamento está pelo fio. Ou quem sabe você que é mãe, você que é pai, os seus filhos estão caminhando por caminhos tortuosos. Se você orar, tudo chegará no seu devido lugar. Se você orar, se você clamar, se você buscar, essa doença vai embora. Diga aleluia. Se você orar, se você buscar, o mal vai cair por terra e tu vai passar por cima dele, cantando o hino da vitória. Diga aleluia. Se você orar, a pombagira larga o seu marido, o Zé Pilintra é repreendido e larga a sua esposa. Diga aleluia. Se você orar, o céu se abre para abençoar a sua vida. Foi assim que aconteceu na vida de Pedro. E Herodes não pôde mais tocar em Pedro. Por que, pregador? Porque Deus fez ele ser comido de bicho. Porque ele não deu glória para Deus. Não deu glória para Deus. E ainda tocou num servo de Deus chamado Tiago. Quem está entendendo? Ai daquele que se levantar contra o ungido. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. É a mesma coisa, como diz na Bíblia. Se estivesse tocando na menina dos olhos de Deus, você não sabe e nem tem noção do amor que Deus tem para com a sua vida. Aprenda isso. Quer milagre? Vai orar. Quer a cura? Vai orar. Quer a bênção para sua família? Vai orar. Quer ser protegido? Vai orar. Quando você ora, Deus ouve e atende a tua oração. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. Aleluia.